Glória a Deus, privilégio, privilégio, recebemos tantas palavras de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor, porque Ele sempre fala aos nossos corações. E se você escolheu estar aqui essa noite, você escolheu estar no melhor lugar do mundo, porque a Bíblia diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então que bom que você escolheu os atos do Senhor essa noite, e que Deus continue falando ao seu coração, através da ministração da palavra. Eu tenho sempre trazido à igreja séries de pregações. Quem aqui lembra qual foi a primeira série de pregações que eu preguei aqui na igreja? Quem Jesus disse ser. E Jesus falou 7 coisas sobre si mesmo, sobre quem Ele era. E nós então refletimos sobre isso durante um tempo aqui. Depois eu trouxe aos irmãos uma série de pregações sobre a prática do encorajamento no livro de Ruth, onde falamos sobre como aquele livro é cercado de gente encorajando gente no objetivo de chegar ao propósito de Deus para as suas vidas. Ultimamente preguei aqui aos irmãos uma série de 7 pregações sobre os milagres que Jesus operou numa cidade pequena, muito insignificante de Israel, mas uma cidade que foi brindada com os sinais do Senhor, a cidade de Cafarnaum. E hoje eu quero começar uma nova série de pregações com os irmãos falando sobre oração. É bem verdade que se eu perguntasse para os irmãos o que é oração, talvez você ia me dar a resposta mais comum que a gente ouve. Orar é falar com Deus. Mas será que essa definição de oração não é uma definição muito pequena, muito curta, muito superficial? E é bem verdade que se você tiver na sua vida uma definição de oração superficial, você não tem como ter uma vida cristã, uma vida de oração profunda. Aquilo que você pensa é aquilo que você acaba produzindo na sua vida de oração. O que é oração para você no seu dia a dia? Que espaço a oração ocupa na sua vida? Talvez se eu fizesse uma enquete aqui hoje e perguntasse quantos aqui estão satisfeitos com sua vida de oração, nós teríamos poucas mãos se erguendo, porque a maioria de nós não consegue de fato orar como nós sabemos que o Senhor nos orienta a orar, ou orar como nós gostaríamos de orar. Talvez para você a oração ainda seja algo monótono, insosso, sem gosto, sem sabor. Talvez você não tenha prazer de chegar à oração, mas quando você se coloca diante de Deus em oração, o seu pensamento começa a vagar, começam a vir ideias estranhas na sua vida, e você precisa ficar o tempo todo lembrando, eu preciso voltar para a oração, e a cabeça vai longe, você traz ela de volta para a oração, ela vai longe, você traz ela de volta para a oração. Talvez para alguns aqui o momento de oração seja um tempo desagradável, e você sabe que você precisa realizar, você precisa fazer oração, porque Jesus ensinou isso, e você quando dobra seu joelho fica doido para que aquele momento acabe. E às vezes você até atropela as palavras e começa a falar, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, obrigado em nome de Jesus, amém. Porque você não se sente confortável naquele lugar de oração. Parece que tudo é apenas um comprometimento intelectual, mas o seu corpo, a sua alma e o seu espírito não estão totalmente ali, focados na oração. Talvez você precise entender melhor o que é orar. Orar não é apenas falar com Deus. Orar é visitar um lugar diferente. Orar é entrar na sala do trono. Orar é estar na presença de Deus. Não é apenas apresentar uma lista de pedidos, mas é desfrutar de quem Deus é. É render a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, nossa mente ao Senhor. Orar é entrar na presença do Senhor e permitir que o nosso espírito se acalme, que a nossa mente se concentre, que o nosso ser esteja pleno, para que nós possamos compreender quem o Senhor é. Mas é bem verdade que eu e você levamos tempo para aprender a orar. E alguns cristãos talvez vivam a vida toda da fé, passem a vida toda dentro da igreja e não aprendam a desfrutar dos privilégios da oração. Porque isso não é algo intencional no nosso meio. Nós chegamos à igreja e ninguém nos chama para nos ensinar a orar. Alguém nos chama para aprender as doutrinas da fé. Alguém nos chama para aprender lições que são importantes que nós aprendamos para que possamos descer as águas do batismo. Há um professor na escola bíblica que nos ensina os princípios da palavra, mas é difícil uma igreja onde alguém pega você pela mão e diz, vem aqui, eu vou ensinar você a orar.
Eu vou ensinar você a entrar na presença de Deus. Eu vou ensinar você como você desliga a sua mente tão ocupada, como que você abre o seu coração tão empedernido, como que você acalma esse espírito voluptuoso, essa alma cansada, e como que você rende tudo isso diante do Senhor. A verdade é que a maioria de nós foi chegando na igreja, vendo como os outros oram e aprendendo na marra. A gente foi olhando como o povo ora, e tem essa palavra, tem isso, tem que falar em nome de Jesus, amém, no final, tem que ser assim, e a gente vai se amoldando e aprendendo a forma de orar, mas não aprendendo a postura em relação à oração, o privilégio que a oração representa. Preciso confessar aos irmãos que eu mesmo demorei muito tempo para aprender a orar. E de certa forma, no início da minha vida de fé, eu acreditava que expressões corpóreas durante a oração era coisa de pentecostal. Eu entendia que o bom batista era aquele que ficava quietinho assim, orando, e que nem mexia os lábios, para não ser confundido com um bêbado, como Ana, quando esteve no templo de Eli. Eu acreditava que as minhas palavras deveriam ser muito bem medidas. Por muito tempo eu me preocupei mais com a forma como eu orava do que com o peso das minhas palavras. E me preocupava em conjugar bem os verbos na oração, em ter palavras adequadas para falar com Deus, em ter toda uma aparente devoção diante do Senhor, mas sem de fato entender que a oração era mais do que isso. Durante muito tempo na minha vida cristã, a oração para mim representava um compromisso chato que precisava ser feito. E muitos dias da minha vida cristã, eu olhava e dizia assim, eu preciso orar. Eu gostava de estudar a palavra, abria a Bíblia, me deleitava nela, mas quando eu tinha que orar, eu dizia, eu tenho que orar agora. E eu dobrava meu joelho e começava a orar com Deus, mas parecia que aquilo era algo esquisito, estranho, ruim, diferente. Até que um dia, o Espírito Santo me tomou de uma forma especial e me ensinou que a oração precisa ser mais do que isso. Eu não posso viver a minha vida cristã orando as orações que as pessoas querem ouvir. Eu não posso viver a minha vida cristã orando orações bem formuladas, mas sem conteúdo. Mas eu preciso, como um cavalo selvagem, aprender a doma do Espírito Santo e submeter a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito ao Senhor, me render e dizer, Senhor, estou completamente aqui na Tua presença. Orar é diferente de falar palavras ao vento, é necessário que nós conheçamos um lugar chamado oração. Por isso que eu quero começar hoje essa série de pregações, 9 mensagens, cujo título são Um Lugar Chamado Oração, onde quero levar a igreja a refletir como tem sido nossa vida de oração, e nós sairmos desse lugar onde eu também já estive, um lugar de formalidades, de orações chatas e pesadas, e entrarmos de fato numa vida de oração proveitosa e deliciosa diante de Deus. O meu desafio para você é que você aprenda a viver isso aqui na igreja e também aprenda a viver isso no seu tempo devocional para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 18 diz, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em sua oração por todo o povo santo. Esse é o objetivo das nossas orações, orar em Espírito em todos os momentos e ocasiões e permanecer persistentes na presença de Deus. Por isso, quero dividir esse grande assunto de oração em 3 grandes temas. Então, dentro dessa realidade, dessa série de pregações, onde nós vamos trabalhar um lugar chamado oração, nós vamos começar refletindo nas orações cujo foco é Deus. Foi a deixa, para passar o slide. Eu combinei antes, hein? Não, eu tenho um antes, não tem um antes desse aí, não? Não? Eu fiquei triste agora, que o meu slide não está lá. A primeira coisa, meus irmãos, são as orações focadas em Deus. São 3. Gratidão, louvor e adoração. Você pode repetir comigo? Gratidão, louvor e adoração. Depois nós vamos falar sobre as orações focadas em nós mesmos, focadas no homem. Petição, consagração e entrega. Você pode repetir? Petição,
consagração e entrega. E num terceiro momento nós vamos falar sobre orações focadas nas outras pessoas. Orações por conversão, intercessão e libertação. Repita comigo: conversão, intercessão e libertação. E então, caminhando nesses 9 temas, o meu objetivo é fazer com que você entenda um pouco melhor esse relacionamento com Deus chamado oração. Tive cuidado de, em cada um desses temas que nós vamos trabalhar, falar sobre assuntos pertinentes da nossa vida de oração, mas também colocar uma música em cada um desses temas como uma sugestão, para que nós possamos adorar ao Senhor com essa música aqui no templo, e que você possa levar ela para a sua semana e fazer dela parte do seu tempo devocional, para que você também possa internalizar aquilo que nós vamos aprender nesse domingo. Então começamos hoje essa série falando sobre as orações cujo centro é Deus, e hoje falaremos especificamente sobre ações de graças, aprendendo a nutrir um coração grato pelas bênçãos recebidas. Alguém já disse que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Quem não consegue olhar para o passado com um coração grato, jamais terá um futuro exitoso, um futuro de sucesso. Porque para avançarmos para o que está diante de nós, precisamos ter os pés bem solidificados naquilo que o Senhor já nos deu. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: você é do time daqueles que veem o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Você é daqueles que percebe mais aquilo que está faltando na sua vida, ou aqueles que percebem mais aquilo que está sobrando em sua vida? Essa semana eu e o Rogério estivemos no congresso de pastores, sendo ministrados de forma especial pelo Senhor. Deus falou conosco em muitas ocasiões, mas um daqueles momentos eu estava numa piscina junto com um pastor conhecido meu, e nós estávamos conversando sobre as coisas ministeriais. Você precisava ter uma câmera nos congressos de pastores para você ver. Os pastores tudo na piscina, assim, conversando sobre a igreja. É engraçado. Tem alguns tempos de lazer para a gente também descansar e refrescar nossa mente. E nós estávamos lá naquela piscina, conversando. E lembro que da última vez que eu encontrei esse pastor, ele estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Sem igreja para pastorear, saindo de uma relação muito tóxica com a última igreja onde ele esteve, e vivendo um tempo trevoso na sua vida. E ele conversou comigo dizendo: pastor Felipe, ore por mim, porque eu estou sem esperança. Se você souber de alguma igreja que tem o meu perfil, a qual você possa me indicar ao ministério pastoral, por favor me indique. E eu perguntei a ele: qual o perfil de igreja que você procura, o que você quer? Ele falou: eu quero qualquer lugar, eu preciso servir a Deus, o meu coração está machucado, eu preciso voltar para o ministério, para o serviço do Senhor. E durante algum tempo eu orei pela vida desse homem, clamei a Deus por ele, pedi que Deus o colocasse no ministério. E essa semana eu reencontrei lá no nosso congresso em Guaratuba. E lá estava eu dentro da piscina. Quando ele chegou, foi uma alegria revê-lo, nós nos abraçamos e começamos a falar sobre igreja. E ele falou: como está lá em Londrina? Eu falei: muito bem, estamos nos adaptando com a cidade, a igreja é muito boa, o povo é muito querido. Fui conversando com ele e perguntei: e você, como é que está? Eu sabia que ele estava pastoreando uma igreja da Grande Curitiba, e ele então falou: a igreja que eu estou lá é muito complicada. E ele começou a reclamar copiosamente da sua igreja. Começou a reclamar copiosamente das coisas que ele estava vivendo. E começou a ter uma fala, cujo tom era até um pouco de desprezo, dizendo assim: essa igreja não está à minha altura, à minha grandeza. E eu fiquei olhando para aquilo, meus irmãos, e na hora lembrei dessa pregação que deveria entregar para os irmãos aqui hoje. Quantas vezes nós nos esquecemos que aquilo que vivemos hoje é resposta de nossas orações de ontem? Quantas vezes nós nos acostumamos com as bênçãos que o Senhor nos dá, a ponto de não valorizarmos aquilo que para nós foi motivo de muita oração, de muito jejum e de muita busca? Desejamos ter alguma coisa, o Senhor nos dá, e passado pouco tempo a gente já começa a achar que aquilo é pouco, que aquilo não é digno. Nós precisamos entender que a gratidão move os nossos corações, e que aquele que não tem gratidão pelo que Deus tem derramado sobre a sua vida, não terá uma vida de oração exitosa. Nós precisamos aprender a sondar a nossa existência, o nosso coração, as nossas relações, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, para que nós possamos chegar nesse lugar chamado oração, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. Antes de tudo,
E de entrar nessa pregação propriamente dita, introdução comprida, né? Você está dizendo? Antes de entrar nessa pregação propriamente dita, é muito importante que nós conceituemos o que é uma oração de ações de graça. Alguém já contou uma história muito interessante, que ilustra a diferença entre ações de graças, louvor e adoração. Você conseguiria diferenciar claramente o que são essas três coisas? Então vou contar para você agora uma história, que se você guardar em seu coração, você vai conseguir diferenciar perfeitamente. Conta essa história, que ações de graças, louvor e adoração podem ser entendidas à perspectiva de um homem que chega cansado do seu trabalho em sua casa e encontra sua esposa com uma bela refeição sobre a mesa. O homem pode chegar, sentindo o aroma daquela deliciosa comida, se sentar na mesa, pôr o garfo no prato, comer e dizer assim: que comida deliciosa! Que arroz delicioso! Que feijão bem temperado! Que carne bem deliciosa! Isso é ações de graça. Mas aquele homem pode chegar em casa, sentar-se na mesma mesa, tomar o garfo, encher a boca com aquela deliciosa comida e dizer assim: meu bem, você é uma excelente cozinheira. Como você cozinha bem! O seu tempero deixa qualquer comida deliciosa. Você é alguém que tem mãos maravilhosas na cozinha. Isso é louvor. Mas o mesmo homem pode chegar à sua casa, sentar-se à sua mesa, colocar o garfo no prato, comer aquela comida, e ao sentir o sabor delicioso daquilo que ele está recebendo, levantar-se, ir até onde essa esposa está, abraçá-la fortemente, dar nela um beijo bem bonito e dizer: você é a mulher da minha vida. Isso é adoração. Em outras palavras, ações de graça são quando nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele faz em nossa vida, aquilo que o Senhor derramou sobre nós e que nós estamos gratos porque desfrutamos daquela provisão. Louvor é quando nós agradecemos ao Senhor pelo que Ele faz na história, por aquilo que Ele está movendo, por aquilo que Ele está fazendo, não apenas em nós, mas além de nós e ao redor de nós. E adoração é quando nós vamos ao Senhor por quem Ele é, e o adoramos por quem Ele é, e enxergamos nele a beleza, a virtude, a grandiosidade, que quebranta o nosso coração e nos faz dizer tal qual aquele marido: o Senhor é o Deus da minha vida. Podemos conceituar assim, que orações de ação de graça são expressões do amor de Deus em nossos corações, agradecendo por aquilo que Ele tem feito por nós. São reconhecimento de que tudo que nós temos e de que tudo que nós somos é dádiva dos céus. É bem verdade que a gratidão é bem expressa na Bíblia Sagrada. Lá em Levítico 7, Deus orienta sobre os tipos de sacrifício que Ele gostaria de receber. E lá tem um sacrifício que é chamado de sacrifício pacífico, oferta pacífica, que são sacrifícios de ações de graça. E é muito interessante porque as ofertas pacíficas são diferentes de todas as demais ofertas que eram levadas para serem imoladas no tabernáculo e depois no templo. Porque a oferta de ações de graças, a oferta pacífica, era levada até o templo, aquele animal era sacrificado, o sacerdote tomava uma parte, e aquele que levava o animal poderia comer da oferta que levou. Olha que lição interessante. Quando nós levamos a Deus a nossa gratidão, nós nos alimentamos dela, nós recebemos dela, nós enchemos a nossa vida dela. A Bíblia dá um exemplo de Ana, mãe do profeta Samuel, que foi ao templo com o coração abatido, pedindo ao Senhor E quando Deus deu a ela o seu filho, o que ela fez com esse filho? Senhor, como gratidão ao Senhor, porque o Senhor abriu o meu ventre e me deu a madre, eis aqui o filho que o Senhor me deu. E a Bíblia diz que depois daquilo, Ana teve muitos outros filhos. O Senhor abençoou a vida dela porque ela entregou oferta de gratidão, ela agradeceu ao Senhor. O próprio rei Davi, quando traz a Arca da Aliança da terra dos filisteus, vem dançando e cantando e agradecendo a Deus pelo privilégio de ter a presença de Deus uma vez mais dentro da terra de Jerusalém. O profeta Daniel orava 3 vezes por dia, e o texto da Bíblia, Daniel 6,10, nos diz que o conteúdo das suas orações eram ações de graças. Ele dizia: Senhor, obrigado pela posição que eu assumi aqui dentro desse império persa, aqui dentro dessa realidade totalmente diferente de mim.
Quando Maria recebe a notícia de que ela será mãe do Salvador, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu estou grata porque o Senhor está me dando essa bênção. Lemos no início do culto, 1 Tessalonicenses 5,18, onde Paulo diz: em tudo dai graças, porque o coração agradecido agrada ao Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou a fazer orações de ações de graça. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, seu grande amigo na cidade de Betânia, diz o texto que ele chegou diante do sepulcro de Lázaro e disse: Pai, eu te agradeço, porque tu sempre me ouves. E ele então diz: Lázaro, sai. E aquele que estava morto há 4 dias, sai da sua cova. O texto nos diz que Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, falamos sobre isso num domingo passado, ele diz: dá graças ao Senhor, e então aquilo que está nas mãos dele se multiplica. Da mesma forma, como hoje lembramos da ceia, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão em suas mãos e deu graças, e depois partiu entre todos, porque as orações de ações de graça faziam parte da vida de Jesus. Orações de ação de graça são o primeiro passo para mergulhar mais fundo num relacionamento com Deus. Por isso, eu gostaria que esse fosse o nosso primeiro passo, em direção a uma vida de oração mais gostosa, mais deliciosa, mais deleitosa, aprendermos a chegar nesse lugar de oração, cheio de gratidão em nossos corações. Amém? Vou começar a pregar agora, essa foi a introdução. Salmo 103, abra sua Bíblia aí. Você achou que eu não ia ler a Bíblia, né? Eu ia ficar só pregando aqui, só da minha cabeça. Vamos ler sim. Salmo 103, vamos ler todo esse salmo, dos versos 1 a 22. Um salmo que é uma oração de gratidão de Davi. Salmo 103. Para que você acorde um pouquinho, vamos fazer assim, eu leio um verso e a igreja a uma só voz lê o próximo? Pode ser? Eu leio os ímpares e a igreja a uma só voz lê os pares. Diz assim o verso 1. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor, por aqueles que o temem, dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens.
Sim, louvem o Senhor dos exércitos de anjos, os que servem e fazem sua vontade. Vamos juntos bem forte esse finalzinho? Todo o meu ser louve ao Senhor. Note que aqui nós temos um texto de profunda gratidão, de uma vida que reconhece aquilo que o Senhor tem feito por ela. E de fato, se todos nós pararmos para contar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, talvez nós vamos ficar aqui a noite toda contando e não chegaremos ao final das bênçãos. Porque hoje você acordou e graças ao bom Deus os seus olhos se abriram, os seus pulmões puderam sorver o ar. Durante a pandemia, quantas vezes nós pensamos nisso? Em pessoas que não tinham a possibilidade de sorver o ar nos seus pulmões e que então se sentiam extremamente ofegantes. Hoje você pode sentar-se à sua mesa e comer a sua refeição, e melhor do que isso, você pode sentir o gosto dela, sentir o gosto do pão, o gosto da fruta, o gosto daquilo que você recebeu em sua boca. Hoje você pode receber um abraço, um aperto de mão, o carinho de alguém que lhe ama. Hoje você foi alvo de milhares de bênçãos do Senhor, e por isso você precisa ter um coração grato, e parar de enxergar a metade do copo meio vazia, como quem diz: Senhor, eu preciso de tantas coisas, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua mão, eu preciso do teu mover, sem reconhecer que Deus está nos abençoando o tempo todo, derramando sobre nós a sua graça toda maravilhosa. Os versos 1 e 2 desse texto que lemos, fala que todo ser deve louvar ao Senhor, e se nós parássemos só no verso 2, já seria um grande desafio para mim e para você, porque diz que todo o meu ser louve ao Senhor, todo o meu ser, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha vida. Durante algum tempo, eu tinha dificuldade de usar o meu corpo para louvar ao Senhor, mas depois eu aprendi que eu posso me soltar na presença do Senhor, e se eu tenho vontade de erguer minha mão, eu posso erguer a minha mão. Se eu tenho vontade de fechar os meus olhos, eu posso fechar os meus olhos. Se eu tenho vontade de dobrar os meus joelhos, eu posso dobrar os meus joelhos. Se eu tenho vontade de falar em voz alta palavras de louvor ao Senhor, eu posso falar, porque todo o meu ser, minha mente, meu espírito, minha alma, meu coração, todo o meu ser deve louvar ao Senhor. Isso já é um desafio bem grande. Mas o restante do verso 2 nos desafia mais ainda, que eu jamais esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Que desafio grandioso para mim e para você, lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. No entanto, o salmista continua, dizendo coisas que o Senhor fez por ele, e que fazem com que ele tenha um coração cheio de ações de graça em relação ao Senhor, e que certamente são coisas que o Senhor também fez por você, e que deve levá-lo a ser grato ao Senhor em todos os dias da sua vida. São 10 coisas, você está com pressa? Não muito, né? Prometo que eu vou ser rápido. Primeira coisa, verso 3, parte A, é Ele, o Senhor, que perdoa todos os meus pecados. O Senhor já perdoou os seus pecados? Amém? Quantos de nós podemos glorificar a Deus dizendo: o Senhor já perdoou os meus pecados? E nós sabemos que o perdão do Senhor é nos dado a priori. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados que foram cometidos antes da vinda dele, por todos os homens que viveram antes da vida dele, os pecados dos homens que estavam com ele no tempo que ele estava aqui na terra, e os pecados de todos nós que viemos depois. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos perdoa dos pecados que nós cometemos no nosso passado, que cometemos no nosso presente e que vamos cometer no nosso futuro. O perdão está posto, basta que nós peguemos dele, que nós nos cobramos com ele, que nós dizemos: Senhor, esse perdão que já foi conquistado na cruz, derrama sobre mim, eu bebo dele, eu desfruto dele. O Senhor perdoa os nossos pecados, e por isso você deve ter um coração grato ao Senhor, dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, mesmo tantas as vezes eu assumindo compromissos com o Senhor que eu não consigo cumprir, o Senhor ainda me perdoa e me dá um novo dia, me dá uma nova vida, me dá uma nova possibilidade. O Senhor é bom demais. Mas o verso 3, na parte B, continua, dizendo que Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele cura todas as nossas doenças. Quem aqui essa noite já teve uma experiência de cura que veio para a sua vida física através da oração? Levante sua mão.
Olhe quanta gente aqui é testemunha disso. Há pouco tempo vimos aqui no culto de quarta-feira o testemunho da irmã Leoni, de como Deus encaixou o osso do irmão Isaqueu. Foi algo maravilhoso. Desespero, a família assustada, o que nós vamos fazer agora? E de repente, encaixou. Por acaso encaixou. Todo mundo orando, que acaso é esse que veio atrás da oração? Os acasos são muito mais frequentes quando alguém está orando, não é verdade? Deus cura as nossas dores. Quantas vezes nós estamos abatidos, sem força, desanimados, e nós oramos dizendo, Senhor, eu preciso disso. Quantas vezes você que aqui está, lá no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, você não vai para o banheiro, assim como quem diz, Senhor, se abrir um buraco no chão agora, eu quero cair nele, porque eu não estou aguentando mais essa rotina, está pesado, está difícil. E aí você lava o seu rosto nas águas sagradas da pia, né? Olha no espelho, diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força. Respira fundo, sai daquele banheiro, e a graça de Deus te abraça, te joga para cima e te dá força para você terminar aquele dia, e te dá força para acordar no outro dia, e te dá força para recomeçar, porque Ele é o Deus que cura as nossas enfermidades, Ele é aquele que alcança para nós os recursos que saram a nossa saúde. Nós precisamos ter um coração grato por isso. Em quantos lugares pessoas morrem de gripe? Pessoas morrem por dificuldades de saúde que para nós são tão básicas, porque não tem recurso, não tem possibilidade, e nós temos sido alvo de tantas bênçãos de Deus. É UPA em todo lado, é hospital que às vezes é meio difícil, tem dificuldades, mas Ele está lá e pode nos atender. Alguns de nós aqui têm o privilégio de ter plano de saúde, ter uma condição de saúde melhor. Nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele é aquele que nos cura. Terceiro lugar, viu como está indo rápido? Terceiro, o Senhor nos dá muitos livramentos. O verso 4 diz, Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Você já imaginou quantos livramentos o Senhor tem lhe dado? Volta e meia, a Zélia é testemunha, eu dou um glória a Deus dentro do carro. Porque passa uma moto por mim assim, eu falo, glória a Deus, eu não vi de onde saiu esse homem. Foi Deus que cuidou aqui e pôs a mão, porque se eu tivesse que atropelar ele, eu tinha atropelado, porque eu não vi de onde que ele veio. Quantas vezes nós estamos em situações do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa rotina, e Deus nos dá um livramento da violência dos homens, livramento de acidentes que nos podem acontecer. E quantos livramentos o Senhor tem dado a mim e a você, que nós nem temos entendimento de que eles aconteceram. Coisas que deveriam acontecer e Deus, de certa forma, nos desvia. Às vezes Ele nos permite saber disso depois, e a gente sabe que um ônibus que a gente ia pegar sofreu um acidente, que algum lugar onde a gente iria passou por uma dificuldade, e nós glorificamos a Deus dizendo, o Senhor me livrou, Ele teve misericórdia da minha vida, Ele estava comigo naquele lugar, Ele cuida de nós, nos livrando daquilo que pode atentar contra a nossa vida. Mas o salmista destaca mais um motivo pelo qual o coração dele deve se encher de ações de graças. O Senhor é aquele que nos dá muita fartura. O início do versículo 5 diz isso, Ele enche a minha vida de coisas boas. Quanta fartura nós temos. Repita comigo, eu tenho mais do que eu mereço. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Todos nós estamos melhores do que merecemos. Se Deus pesasse numa balança antiga, lembra aquelas balanças antigas? Que colocava peso de um lado e a coisa ser pesada do outro lado? Se Deus pesasse naquelas balanças antigas, as nossas virtudes e os nossos defeitos, meus irmãos, os nossos defeitos iam superar em muito as nossas virtudes. Não somos merecedores, mas o Senhor tem nos dado tantas coisas boas. Sabe quantas coisas boas? Receber o abraço do seu filho dizendo, eu estava com saudade. Ah, que coisa deliciosa. Receber uma ligação de um amigo que diz, estava pensando em você. Tirar férias num lugar bonito, poder colocar o pé na areia ou o pé no mato para quem gosta, e desfrutar de um tempo de paz e comunhão com a sua família. Ter o seu ambiente, o seu lar, com tanta coisa sobre a mesa. Às vezes alguns irmãos aqui me chamam para tomar um café, é quase um banquete, né? Estive lá na casa da irmã Vera, do irmão Floriano, outro dia, tanta coisa sobre a mesa. E como essa bolachinha, pastor? Como isso, como aquilo? A gente fica na dúvida, preocupado com o que vai comer, porque Deus tem dado fartura, Deus tem abençoado nossas vidas, derramado tantas coisas preciosas sobre nós, nós devemos ser gratos por isso.
A parte B do verso 5, ele traz mais um motivo. O Senhor é aquele que renova nossas almas. A minha juventude é renovada como a águia. E aqui tem aquela história de que a águia, quando está ficando meio cansada e velha, ela sobe a um lugar ermo e com seu próprio bico ela tira suas penas para que penas novas surjam e ela então possa ser renovada. O Senhor é esse que retira nossas penas velhas e que permite que penas novas cresçam. Ele é aquele que renova a nossa vida, renova nossas forças, renova a nossa juventude, de forma que nós podemos ver irmãos, como temos aqui na nossa igreja, que tem uma idade avançada, mas que tem uma disposição para a vida, uma disposição para o serviço, uma disposição para fazer as coisas, que às vezes o corpo não vai, mas a mente já foi. Aquela disposição de fazer as coisas, porque Deus dá renovo e faz com que a juventude se renova. O verso 6 diz que o Senhor é justo em relação aos oprimidos. Ele cuida daqueles que necessitam. E quantas vezes em nossas vidas nós passamos por situações de injustiça, onde as pessoas se voltam contra nós, onde nós passamos por situações onde dizemos, aqui eu vou ser prejudicado. E Deus vem intervindo com a sua provisão e cuidando de nós para que nós não sejamos oprimidos por aquelas pessoas que querem nosso mal. No verso 7, Davi destaca que o Senhor se revela ao seu povo. Senhor, tu revelaste os teus planos a Moisés e aos israelitas. Como é bom nós recebermos promessas do Senhor. O Senhor nos apontar o caminho, nos mostrar coisas que Ele deseja fazer. Deus não tem compromisso nenhum de nos mostrar nada. Ele pode simplesmente fazer e nos deixar descobrir as coisas à medida em que elas são feitas. Mas quantas vezes Ele fala antes aos nossos corações, dizendo, fique tranquilo, eu vou realizar algo, fique tranquilo, algo vai acontecer, fique tranquilo, o recurso vai aparecer, e o nosso coração então se enche de graça, porque Ele revela a sua vontade para nós, Ele vai se mostrando cuidadoso a nós e a todo o povo de Deus. O amor do Senhor enche os nossos corações. E aqui dos versos 8 até o verso 12, do livro de Salmos, do Salmo 133, do Salmo 103, Davi vai destacar que o Senhor é aquele que nos ama. Quer um motivo maior para ser grato ao Senhor do que o seu amor sobre nossas vidas? Ele é lento para se irar, Ele tem misericórdia de nós, Ele não nos acusa, Ele não nos castiga. O seu amor é tão grande quanto a distância entre os céus e a terra. Ele é grandioso, Ele afasta de nós os nossos pecados. O amor dEle é o ambiente onde podemos viver, ser amado, ter alguém que nos ama. Isso é motivo para nós darmos graças ao Senhor. Dos versos 13 ao 18, o salmista destaca que o Senhor conhece a fragilidade de cada um de nós e ainda assim Ele nos acolhe e nos fortalece na nossa fragilidade. O salmista diz, todos nós somos como flores da relva. A gente desabrocha, murcha, o vento vem e leva a gente. Nós somos muito frágeis. E de vez em quando nós temos alguma notícia tão trágica que comprova isso em nossas vidas. Como igreja, vivemos alguns meses atrás a notícia da morte tão repentina e tão assustadora do Fábio, amigo, conhecido, parente de alguns irmãos aqui da igreja, que num dia chegou à academia, saudável, muito bem, para fazer seu treino, passou mal, e dali a alguns dias, a família estava sepultando ele. Algo que nos choca, a fragilidade da vida. Como que nós não somos nada e podemos sofrer do dia para a noite algo que vai nos levar à bancarrota. Mas o Senhor conhece a nossa fragilidade e Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida. Ele derrama sobre nós o seu amor. E em último lugar, dos versos 19 a 22, o salmista destaca que o Senhor está no controle do mundo e que Ele jamais saiu do trono. O Senhor fez os céus o seu trono, onde reina sobre todas as coisas. Louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem ao Senhor os exércitos de anjos e os que servem e fazem sua vontade. Louvem ao Senhor tudo que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo ser louve ao Senhor,
porque Ele tem o controle da história em suas mãos. Nele está o querer e nele está o efetuar, e Ele realiza coisas poderosas na nossa vida. Sempre quando nós oramos pelas crianças aqui, Deus fala ao meu coração uma palavra que tive a oportunidade de viver muitos anos atrás no meu ministério. Eu estava orando pelas crianças, e Deus colocou na minha mente a seguinte palavra: você já imaginou que uma dessas crianças pode ser presidente da nossa nação? E eu fiquei assustado com aquela palavra. E eu falei, é bem verdade. Você acha que os pais do Lula, os pais do Bolsonaro, um dia imaginariam que eles seriam presidentes da nação? Mas eles estão aqui correndo entre nós, com um potencial enorme, com uma vida toda pela frente, com possibilidades tremendas na sua vida. Todos nós, até aqueles que já têm o cabelo mais branquinho, temos tantas possibilidades, tantas bênçãos para viver. O Senhor está sobre o trono, e Ele pode nos colocar onde Ele quiser, numa posição onde Ele deseja que nós exerçamos influência, pode derramar sobre nós uma capacidade de liderança para nós influenciarmos pessoas além das paredes da igreja, nos lugares onde estamos. Ele pode usar as nossas vidas, seja no âmbito político, no âmbito administrativo, onde Ele quiser, porque Ele está sobre o trono. E nós precisamos ser gratos por isso, porque Ele deseja usar as nossas vidas onde quer que nós estejamos. O Salmo 103 é um salmo de profunda gratidão, dizendo: Senhor, todos nós temos milhares de motivos para sermos gratos. Você que está aqui essa noite, tem motivos para ser grato ao Senhor? Há algo que o Senhor está fazendo na sua vida nesse tempo, que você pode agradecer ao Senhor? Há coisas que o Senhor fez na sua vida nos últimos tempos, que você diz assim: foi o Senhor. A nossa vida de oração não será uma vida satisfatória, até a gente aprender a entrar nesse lugar chamado oração, e dizer: Senhor, eu reconheço todos os teus feitos maravilhosos para comigo. Eu consigo olhar na minha vida as marcas da ação do Senhor. Eu consigo olhar no meu dia a dia, as vezes em que o Senhor está movendo com a sua mão poderosa. Eu consigo enxergar nas bênçãos que tenho desfrutado, no meu trabalho, na minha família, nos meus lugares, a mão do Senhor. E à medida em que nós vamos agradecendo o Senhor, engrandecendo o nome dEle, o Senhor vai derramando graça sobre nós. E a semelhança daqueles que ofereciam ofertas pacíficas, sacrifício de ações de graça no tabernáculo do Senhor, esse sacrifício vai agradando o Senhor e vai nos alimentando. E nós vamos afirmando a nossa alma que o nosso Deus tem sido cuidadoso conosco. Amém? Falei para os irmãos que nós teríamos nessa série de pregações oportunidade de vivenciar essas orações, aqui na igreja e no nosso dia a dia. E eu quero orar com você nesse momento. E quero praticar isso, praticar a gratidão nas nossas vidas. Feche seus olhos onde você está. E esse é o momento onde nós vamos ter a oportunidade de agradecer ao Senhor. De colocar nossas vidas na presença dEle. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu gostaria que você se colocasse de pé onde você está e começasse a meditar nessa canção que nós vamos ouvir. E que você pudesse cantar isso de todo o seu coração, colocando a sua vida diante do Senhor. Mil canções de amor para cantar, Jesus. Agradeça ao Senhor pela bondade dEle sobre a sua vida. Fale com Ele isso. Por tão grande amor que recebi, O amor de Deus está sobre a sua vida. pela graça que me atrai, por me perdoar sem merecer, Jesus. Pelas
aflições, por saber que nunca estou só. Você que essa noite está agradecendo ao Senhor. Cuidado que é sempre Você que tem o coração cheio de graças, coisas frescas que o Senhor fez por você. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, demonstrando a sua gratidão ao Senhor. E nós vamos ter um tempo de oração, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito. Não sinta vergonha, vem orar. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos na vida da irmã Marli, na vida do Claudio Honor e da Eliana. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida da Zélia. A graça do Senhor sobre a vida do Rafa, da sua família, o cuidado com o Pascoal, com o Nicolas, com a Elisele, com o Oséias, a irmã Josefa. Obrigado, Senhor, pela vida da Rejane, pelo pastor Luiz, a irmã Silene. Bênção, Senhor. Bênção na vida do Paulo, da Denise, da vida do Rogério, da Sara, na vida de todos os irmãos, da irmã Nilce, do irmão Reumar. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Nós queremos reconhecer essa noite que para estarmos no lugar verdadeiro de oração, nós precisamos ter um coração grato. Jesus, eu te agradeço por essa igreja. Obrigado pelo privilégio de ser pastor desse povo. Obrigado, Deus, pelo amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Obrigado porque eu posso amar esse rebanho. Obrigado porque eu posso sentir o amor dos teus filhos nesse lugar. Obrigado porque aqui nós estamos na presença do Senhor e juntos como igreja nós possamos declarar ao Senhor a nossa gratidão. Nós queremos pedir, Deus, que no nosso dia a dia haja sempre uma palavra de gratidão, que ao chegarmos ao lugar de oração possamos sempre lembrar dos feitos do Senhor por nossas vidas e que nós possamos te dar graças em todos os dias da nossa vida. Obrigado por nossas casas, por nossas famílias, por nossos trabalhos. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que o Senhor tem colocado em nossa vida. Obrigado, Deus, pela nossa igreja. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado pelo direcionamento do Teu Espírito. Obrigado pela doce salvação, Senhor. Não há privilégio maior do que ser salvo pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez no passado, pelo que o Senhor está fazendo hoje e pelo que o Senhor irá fazer no futuro. Nós hoje, Deus, provando essa comida gostosa sobre a mesa, dizemos: Senhor, muito obrigado, porque isso é muito bom, é delicioso te servir. Há motivos tremendos para agradecermos e nós como igreja queremos entregar a Ti a nossa gratidão nessa noite. Recebe a intenção do nosso coração e todo o Teu povo diz amém. Glória ao Senhor, uma salva de palmas ao Senhor. Que Deus os abençoe e que receba a gratidão de cada um. Os irmãos podem se assentar. Que Deus os abençoe grandemente. Como é bom estar na presença do Senhor.